Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de história de hoje para o sexto ano e o tema de hoje são os habitantes das terras americanas. Então, vimos no estudo anterior que existem várias hipóteses que explicam a chegada dos primeiros seres humanos à América. Uma que defende que eles chegaram por terra, quando eles atravessaram ali o Estreito de Bering, e a outra forma que eles vieram pelo mar vindo da Oceania. Mas uma terceira possibilidade é que alguns grupos vieram a pé e outros por mar. Mas ao chegarem à América, esses seres humanos eles precisaram se adaptar ao ambiente. No Brasil, as descobertas arqueológicas mostram a predominância de três povos na pré-história brasileira: o povo de Lagoa Santa, o povo de Umbu e os povos dos Sambaquis. Nesse estudo de hoje, vamos conhecer um pouco da história desses povos, as regiões brasileiras em que viveram e como se organizaram. O paleoíndio é o nome que se dá aos primeiros povoadores mais antigos das terras onde hoje é o Brasil. Tem como características, da América nesse período, porque aqui predominavam campos de vegetação baixa, um clima seco e frio e invernos rigorosos. Os humanos que aqui viviam, eles davam grande importância ao fogo. Eles faziam grandes fogueiras para aquecer seus corpos, cozinhar e também afugentar animais perigosos. Então, quando a gente fala dos primeiros habitantes da América, a gente também deve falar da existência de mamíferos enormes, como o mastodonte, a preguiça gigante, a macrauquênia, o tigre-dentes de sabre. Por volta de 9.500 anos antes de Cristo, alguns desses grandes mamíferos, como o mastodonte e a macrauquênia, eles desapareceram sem deixar parentes. Já a preguiça gigante tem parentesco com os bichos preguiça da nossa fauna atual. Os primeiros habitantes do Brasil, eles eram caçadores e coletores. Então, eles viviam da caça, Da caça de animais pequenos, como veados e emas, e também da coleta de frutos, como a castanha e o peão. Entre eles estava o povo de Lagoa Santa, o povo de Umbu, que também é conhecido como o povo da flecha, e os povos dos sambaquis. Vamos começar a falar primeiro do povo de Lagoa Santa. O primeiro cientista a estudar vestígios arqueológicos no Brasil, o dinamarquês Peter Land, ele encontrou em 1843 ossadas humanas e a de animais extintos na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Nos anos de 1970, nessa mesma região, outros cientistas descobriram a maior coleção de esqueletos disponíveis para o estudo dos primeiros habitantes da América, incluindo a Luzia. Os esqueletos encontrados permitem dizer que o povo de Lagoa Santa viveu entre 8.000 e 4.000 anos antes de Cristo, que era um povo baixo e magro e comia pequenos animais, frutos, peixes e caramujos grandes que viviam nos rios. Sua expectativa de vida também era baixa. Muitas crianças morriam cedo e pouquíssimos adultos atingiam 30 anos de idade. Alguns dos primeiros vestígios deixados por esse povo foram as pinturas rupestres, ou seja, aquelas pinturas feitas nas paredes das cavernas. Já o povo de Umbu, ele viveu nas florestas do sul e do sudeste do Brasil. Eram muito habilidosos no trabalho com pedra e produziram uma grande variedade de objetos, como facas de corte afiado, anzóis e, especialmente, pontas de flechas. Foi responsável pela difusão entre os primeiros habitantes do território brasileiro de duas grandes inovações daqueles tempos: o uso do arco e da flecha e da boleadeira. A boleadeira, pessoal, é esse desenho, essa imagem que está aí acima. É uma arma composta de 3 bolas de pedra ligadas entre si por cordas de couro. Tais armas tornaram possível a caça de animais velozes, veados e emas, por exemplo, e de pássaros em pleno voo. A boleadeira é usada até hoje na região dos Pampas gaúchos. Lançadas com habilidade, as boleadeiras elas prendem as pernas dos animais, imobilizando-os. Agora vamos falar um pouquinho sobre os povos dos sambaquis. Os povos dos sambaquis, eles ocuparam o litoral do Brasil atual, entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Eles se alimentavam principalmente de peixes e vários tipos de moluscos. Eram conhecidos como homens das conchas ou povos dos sambaquis.
Também caçavam pequenos animais e coletavam frutos como coquinhos. Como os frutos do mar eram abundantes naquela região, esses povos não se mudavam constantemente. Ao se fixar em um local, eles recolhiam conchas à beira-mar, comiam os moluscos e acumulavam as conchas vazias que, com o passar do tempo, formavam montanhas sobre as quais eles construíam suas cabanas e dentro delas também enterravam seus mortos. Muitas dessas montanhas foram deixadas como vestígios e são chamadas de sambaquis. Há cerca de 2.000 anos, esses povos eles desapareceram, provavelmente porque foram vencidos pelos grupos tupi, que na época se expandiam pelo litoral. Agora falando um pouquinho sobre os povos agricultores da Amazônia. Então, esses povos, segundo a arqueóloga Ana, né, nessa região amazônica, começaram a praticar a agricultura há cerca de 7.000 anos. Eles desenvolveram cultivos próprios como plantas medicinais e corantes, mas a descoberta mais importante desses grupos foi o cultivo da mandioca, uma raiz de alto valor nutritivo com algumas variedades venenosas. Os agricultores da Amazônia descobriram que ralando, prensando e torrando essas espécies de mandioca, eles conseguiam extrair o veneno que elas continham. Eles produziam alimentos como a farinha, o beiju e também a tapioca. Então agora vamos exercitar um pouquinho o que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos para a atividade. A primeira questão, você vai descrever como era a América durante o período paleoíndio. Então, como era a América durante esse período? Era muito povoada? Era pouco povoada? Como que era, tá? A segunda questão diz assim: os primeiros habitantes do Brasil viviam todos de forma igual? O que você acha? Viviam ou não de forma igual? Esses povos, eles enfrentaram os mesmos problemas em relação ao abrigo, alimentação e organização social? O que vocês acham? E agora vocês vão fazer uma ficha com as informações sobre os povos de Lagoa Santa, o povo de Umbu e os sambaquins. Então, vocês podem estar fazendo um quadro. Aí, nesse quadro, vocês podem colocar sambaquins, povos de Lagoa Santa e Umbu. Aí, nas linhas, vocês podem colocar onde viviam, de que se alimentavam e quais são os vestígios encontrados desses povos. Tá bem tranquilo, né, galera? Então, vocês podem fazer uma tabelinha bem organizadinha, que vai ficar tudo legal. A quarta questão, vocês vão estar observando essa imagem ao lado, né, onde tem aí algumas crianças indígenas, tem algumas mandiocas, e aí você vai na letra A descrever a cena representada na imagem, ou seja, o que é que você está vendo nessa imagem? Eu praticamente já disse, né? A letra B, quais eram as plantas cultivadas pelos povos agricultores da Amazônia? E a letra C, qual alimento está representado na imagem? O que os povos da Amazônia eles descobriram a respeito desse alimento? Agora, a sexta questão, tem aqui um poema de Rosiana Murray, e o nome do poema é A Caverna, né? Caverna, e diz assim: houve um dia no começo do mundo em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Então disputava a caverna com os bichos e era aí a sua morada. Deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo, animais, caçadas, danças misteriosas rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Então, vocês, após ler esse belíssimo poema, vocês vão dizer qual é o título do poema. Bem simples, né? Letra B, qual o assunto principal do texto? O que é que o texto está dizendo? Qual é o assunto principal? Letra C, a autora fala sobre os sinais que os homens do passado deixaram para nós. Que sinais foram esses? Letra D, ao final do poema, a autora faz uma pergunta. Que pergunta é essa? Como você responderia à pergunta da autora? E a letra E e última, depois de tudo isso, você vai ilustrar o poema de Rosiana, né? E você vai usar a sua criatividade e caprichar nos desenhos e dar aquele lindo colorido. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só falar.